Depois de muitos e muitos e muitos e muitos meses, nós finalmente vamos pro, entre aspas, episódio 3 dessa série sobre teorias dos animes que se tornaram verdade. Os dois vídeos, os dois primeiros episódios estão aí na descrição, e eu acho que no meio de tanto vídeo falando só sobre personagens específicos de obra, dá pra gente fazer um vídeo que é um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, sobre um assunto que eu acho muito interessante de ver, que são essas teorias dos fãs que acabaram se tornando verdade. Então, vamos pro vídeo. A primeira teoria que eu vou falar aqui é a que Dabi é irmão de Todoroki. Essa aqui vai ficar como a primeira, porque era a mais óbvia. O registro mais antigo de um post bem completo sobre essa teoria data lá de 2016. O post é mais um compilado dos argumentos dos fãs, que vão de coisas que fazem bastante sentido, tipo a admiração de Dabi por Stein, que tem uma filosofia que condena justamente heróis como Endeavor, até a cor dos olhos que era igual entre eles, até coisa como o fato de que as marcas em Dabi estão posicionadas no mesmo lugar que o fogo em Endeavor. Essa pra mim era bem óbvia e eu já suspeitava disso desde que eu descobri que o Todoroki tinha um irmão mais velho que não havia sido revelado completamente. O fato de Dabi não falar seu nome completo quando aparece, mais o poder de fogo que ele tem, também pra mim era uma evidência gigantesca. Mas assim como teve gente surpresa com o Tobi ser Obito, não posso dizer que é impossível que algumas pessoas não ficaram surpresas com essa revelação. Vegeta Hakai cabelo roxo. Lembra daquele primeiro vídeo sobre teorias que se tornaram verdadeiras? Então, lá eu falo sobre teorias de que o Vegeta ganharia o poder da destruição, mas aí eu dou uma zoada falando que apesar disso realmente fazer sentido, algumas pessoas falavam que o Vegeta ia ganhar cabelo roxo e blá 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 e blá blá blá, e aconteceu. Puta que pariu. Natsu é End. Essa vai ficar também no começo do vídeo porque era uma teoria muito famosa de Fairy Tail. Ela basicamente dizia que Natsu era End. Apesar de alguns posts dizendo que não gostariam que isso fosse verdade e não acreditarem que isso poderia acontecer, mais tarde no mangá é revelado que essa informação é verdadeira. Inclusive alguém comentou isso na parte 2 dessa série. O professor é o assassino em Erased. Isso aqui também vai ficar um pouco no começo do vídeo, porque muitas pessoas conseguiram prever com até que bastante facilidade que o professor era o assassino no anime Erased. Havia várias pequenas dicas que colocavam ele como grande suspeito, entre elas o fato dele ter doces em excesso dentro de seu carro. Essa era bastante óbvia, mas assim como a teoria de que o Obito era o Tobi, algumas pessoas desconsideravam que ele seria o assassino porque era óbvio demais. Sim, era óbvio mesmo. A conexão de Naruto com Nagato. Essa aqui eu vou comentar, apesar de não ser 100% precisa. Em 2007, bem antes de sabermos oficialmente que Nagato fazia parte do clã Uzumaki, quando o Obito comenta e tal, um usuário do fanverse teorizou que Nagato poderia ter alguma conexão com Kushina. Ele estabelece essa conexão por cenas do mangá em que ele acredita que dá a entender que Nagato tem minimamente uma relação com o clã Uzumaki. Então ele teorizou que essa ligação seria com Kushina. Como no mangá o cabelo dele é preto, ele imaginou que não era realmente preto, mas vermelho, assim como o de Karin. Apesar de não ter nenhuma ligação profunda com Kushina, Nagato realmente é um Uzumaki. Por isso, vamos colocar no vídeo. Lola é filha de Big Mom. Essa aqui não é um uau, que teoria foda, mas o vídeo sobre teorias que viraram verdade apesar de tudo, e não sobre só teorias boas que viraram verdade. No final de Thriller Bark, Lola fala que ela é filha de uma pirata muito famosa e que ela nasceu no Novo Mundo. No arco dos Homens Peixe, nós vemos o Jolly Roger de Big Mom, e muitos fãs perceberam que os lábios eram iguais, teorizando que elas carregavam a relação de mãe e filha. Então, acertaram. Parabéns. Itachi não era simplesmente mal. Essa aqui é de um post de 2007, onde um fã tentava argumentar sobre como Itachi não era simplesmente o cara malvado que todo mundo imaginava, e que existia mais coisas por trás. Ele não faz questão de tentar explicar o que estava por trás do assassinato do clã e foca seu post em mostrar as evidências de que Itachi não era puro mal, como a forma que ele invadiu Konoha, sem vítimas, ou o fato dele, mesmo com Naruto preso em um genjutsu, não ter machucado o protagonista. E ele compara a abordagem de Itachi em relação a Naruto com a abordagem de alguém como Deidara lá com o Gaara. O ponto final dele é que Itachi não é tão mal quanto as pessoas pensam que ele é. E bom, quando o Itachi é apresentado na série, a única informação sobre ele é que ele matou todo o clã e prendeu seu próprio irmão em um genjutsu. Com o passar do tempo, nós conseguimos entender todo o seu personagem e perceber que apesar de um filho da puta, ele não era de todo mal. Boa teoria, um ano antes de toda a luta entre Sasuke e Itachi acontecer e a gente começar a ver mais sobre o seu personagem. Eu coloco ela aqui no vídeo porque eu acho bem ousado você ter a informação de que o personagem matou todo o clã dele, toda a família, e mesmo assim teorizar que ele, apesar de tudo, não é uma pessoa tão ruim assim.
Interessante. Furuta é solta. Em 2015, um fã de Tokyo Ghoul previu de forma bem convincente que Furuta, o assistente geralmente ignorado de Kijima, era na verdade Souta, um grande vilão dentro da obra. Apesar da maioria dos links da teoria estarem quebrados, o fã colocava várias pequenas evidências que, quando juntas, faziam absolutamente todo o sentido, como por exemplo, o visual dos dois que era parecido. Yuga é o traidor. Ao longo de Boku no Hero, uma questão é levantada, mas não tão revisitada pelo autor. Quem era o traidor da Yue? Já vi algumas pessoas imaginando que isso não teria nenhuma importância, que talvez nem existisse um traidor, mas... spoiler, existia. Nós descobrimos até que recentemente que o traidor era Yuga, e apesar disso, um fã usuário do Reddit em 2018 criou a teoria de que não Kaminari, que era um dos maiores suspeitos dos fãs, mas Yuga era o traidor. Ele acertou 100%. Marco One Piece. Esse tópico eu poderia dividir em 3 teorias. Existe um canal chamado Marco One Piece Theorist, que obviamente faz teorias de One Piece. É óbvio que quando você tem um canal focado em teoria, 90% do que você fala não vai se concretizar. Mas quando suas teorias são montadas com argumentos reais e convincentes além do chute, então quando você acerta, fica tudo muito mais impressionante. Em 2018, esse youtuber fez uma teoria que previa a viagem no tempo de Momonosuke com uma precisão muito boa. Não era só um chute, ele realmente argumentou sobre como Momo e os bainhas viajaram no tempo. Um ano depois, ele voltou e soltou uma teoria também muito boa de que Momonosuke usaria o poder de Shinobu para se tornar um adulto. Pois é, ele usou. Ele também lançou um vídeo argumentando sobre como Kanjuro era realmente o traidor dos bainhas. 3 grandes teorias que se provaram certas, e melhor ainda, com bons argumentos para sustentar tudo isso. Eu vi algumas pessoas falando que o Bruno Bandeira também tinha acertado sobre o Momonosuke virar adulto pela Shinobu, mas a diferença de tempo entre o vídeo do Bruno e o vídeo do Marco é de 1 ano, então é muito provável que o Bruno se baseou na teoria dele. Agora, para finalizar, eu gostaria de deixar uma que não pode ser confirmada ainda, mas que eu acredito que faça bastante sentido, e que já foi comentada aqui no canal 1 ano atrás, sobre Shanks ser um dragão celestial. Acontece que agora nós sabemos que Shanks foi encontrado em um baú por Roger lá em God Valley. E sabemos que God Valley foi o local de uma batalha intensa em que os dragões celestiais foram atacados por Shebeck e seus piratas. Shanks estava lá. Shanks conversou naturalmente com os Gorosei. Dragões celestiais estavam em God Valley. Pois é. Mas eu acho que é basicamente isso. Se você tiver mais alguma teoria que você acha que é interessante de colocar aqui no vídeo, comente aí embaixo. É isso. Tchau.